Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a minha, a nossa, a sua vida de forma abundante e poderosa. Amém? Glória a Deus, porque Deus é maravilhoso. Deus, Ele é bom. Deus é tudo que possamos ter, crer. Deus é Deus. A gente, quando quer explicar alguma coisa de Deus, a gente fica até enrolado, porque é difícil, né? Por isso que esse canal de bênção, Palavra Ouvida, o Evangelho sem fantasia, tem o compromisso de falar a verdade sobre esse Deus. Porque Deus é demais. E hoje eu faço uma leitura, já pelo segundo ano já, que eu já faço uma leitura poética, expressiva. Eu tento entender, aprender, estudar, compreender o máximo que eu posso dos salmos, seus autores, ocasiões, situações. E trago uma recitação poética dentro de um contexto, linguajar atual que nós entendemos. E hoje o Salmos 20 chamou atenção para uma mensagem que eu queria trazer para você nesse canal de bênção, Palavra Ouvida, o Evangelho sem fantasia, verdade como tem que ser dita. E antes que eu me esqueça, que Deus abençoe poderosa, grandemente e abundantemente a minha, a nossa, a sua vida, de uma forma sobrenatural. Receba as bênçãos de Deus nesse mês de abril, que começa como dia útil hoje, né? Que Deus possa abençoar, mês 4 do ano já. E o que me chamou a atenção no Salmos 20, dentro do contexto que eu aprendi da época, da situação, de quem o compôs, foi o versículo 7, que diz: alguns confiam em carros, outros em cavalos, né? Mas nós, porém, faremos menção do nome do Senhor. A versão está dizendo assim: alguns povos, alguns reis, confiam em carros de guerra, que é uma versão bem mais explicativa dentro do que eu vou falar, e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome de Adonai, o nosso Deus. Amém? Vamos lá. Davi era um rei de guerra. Davi, de todos os reis, foi o rei de guerra mais notório. Davi, ele conseguiu em sua época como rei, como comandante de linha de frente, de batalha de seu exército. Davi, ele conquistou o temor dos povos e dos reis, temor das nações em relação ao exército que Davi comandava. Já não era qualquer rei, era Davi, não era qualquer exército, era o exército de Israel, do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Um grande e poderoso exército que tinha feitos sobrenaturais que iam além da própria capacidade. Davi, então, conseguiu construir belicamente, logisticamente, dentro da tecnologia que existia na época, um exército poderoso. E naquela época, como até hoje, a força bélica, o poder bélico, o potencial demonstrado de armamentos e equipamentos de guerra impõe respeito e todos temem. Nações deixam de ser atacadas, deixam de sofrer ameaças, porque mostram um poder de defesa muito grande, de ataque, geram medos. E naquela época não era diferente. Então, Davi estava dizendo que ele não estava indo na guerra pela fama que ele conquistou, confiando na fama, confiando no que Deus proporcionou ele conquistar. Carros e cavalos, carros de guerra, carruagens preparadas na tecnologia da época para batalhas, e cavalos fortes, tratados para serem fortes numa guerra e puxar aquelas carruagens e levar os seus guerreiros também. Davi estava dizendo: eu não vou em nome dessas coisas, eu não vou confiar nisso como os povos confiam e estribam suas confianças sobre isso, porque ele vai falar que depois as nações que confiam nisso, são nações que acabam caindo. Eles caem. Eles acabam se perdendo, perdem a força, perdem tudo isso e eles caem. Mas Davi fala: mas nós que confiamos no Senhor, nós
permanecemos. Quer dizer, os que confiam na força desses aparatos de guerra, esses ainda caem, escorregam, mas nós que guerreamos em nome do Senhor, confiando na providência divina, nós permanecemos firmes e de pé diante do adversário. Bem sugestivo esse texto no meio desse cântico, uma oração que se tornou um cântico para ser adorado no templo, uma oração que Davi, com certeza, não temos a época certa, sabemos que é de Davi, e sabemos que Davi fez com certeza em alguma das suas muitas guerras, porque ele foi chamado de homem sanguinário, não pôde nem construir o templo, quem construiu foi o seu filho Salomão. Ele então foi chamado de homem sanguinário porque ele foi homem de muitas batalhas, ele saiu à frente de guerras e guerras, ele derrotou Golias com a pedrinha, depois ainda matou os 4 irmãos, os outros 3 irmãos, o último ele não foi matar. Então, o que acontece? Davi, ele podia confiar no que ele fez, o nome que ele conquistou, a fama que ele conquistou, o exército que ele treinou, o aparato bélico de guerra que ele conseguiu, da mais alta tecnologia que se podia conseguir na época. Ele podia ir numa confiança muito grande, mas ele fez esse cântico, e talvez diante de uma batalha, talvez seria uma batalha muito estratégica, uma batalha de guerra muito forte, muito assim consistente, e talvez, por mais que ele tivesse todo esse poder, seria talvez uma batalha muito estratégica, talvez uma nação que se ele vencesse, seria um salto muito largo, mais adiante na fama, no sucesso, no temor e temor que todos teriam dele, e talvez para fechar o cerco e ele estar firme e estabelecer Israel com toda a segurança. Talvez uma guerra que daria paz muito tempo, talvez uma guerra que calaria o mundo diante de Israel. Ele fala: Senhor, nós estamos indo, não é pelo que nós conquistamos de fama, não é pelo que o mundo teme de nós, mas nós estamos indo em nome do Senhor, em teu nome, é no Senhor que nós confiamos, porque as nações que caíram poderosas, porque Davi derrubou nações poderosas, que em termos dessa frase, carros de guerra e cavalos, eram poderosíssimas e caíram. Então Davi está falando a verdade. Muitas nações poderosas que tinham carros de guerras poderosos e cavalos fortes caíram, e nós ainda assim, muitas vezes sendo menores, permanecemos. Então nós vamos continuar a ir em teu nome e confiar no teu nome. Amém? Está entendendo o contexto do texto? Davi falou uma coisa óbvia, e aqui ele vai nessa batalha, talvez uma batalha daquelas que não seria qualquer guerra, e ele deixou, antes de ir para a guerra, esse hino para ser cantado no templo. Enquanto eles estavam caminhando naquela campanha de guerra, aquela grande caravana de guerra, os que ficavam cantavam e louvavam na tenda da congregação este hino que pede que o rei seja abençoado por Deus e tenha sucesso em sua empreitada. E ele era o rei guerreiro, estratégico, pôs o povo, pôs a nação em intercessão, em cântico de fé, em cântico declarando a vitória, declarando confiança em Deus e não no poder humano. E ele vai, e lógico, voltou vitorioso, voltou glorioso. Bom, vamos agora para a aplicação pessoal. Nós também não temos líderes, não guerras, né? Guerras como o de Davi. Nós somos um rei que saímos um grande imponente cavalo com carruagem de guerra e vamos batalhar e com a espada derramar sangue e ser feridos. Não. Mas temos batalhas morais, temos guerras emocionais, batalhas morais, guerras que envolvem emoções, sentimentos, guerras espirituais, batalhas espirituais das mais diversificadas e intensas que podemos imaginar. Guerras e conflitos que iniciam-se em nossos lares, famílias, casamento, filhos, finanças, saúde. Guerras que influenciam diretamente o nosso psicológico, as nossas emoções, nossos sentimentos, guerras sentimentais. Temos batalhas travadas para conquistar, para romper, para superar, para permanecer, para não perder, para não sermos derrubados. Situações que envolvem nossas emoções e nos dá grandes ansiedades aonde nós precisamos. E Davi, nesse salmo, ele fez uma oração de um homem de experiência, que tinha relacionamento profundo com Deus. Não é à toa que era um homem segundo o coração de Deus, a qual Deus fala isso para o profeta Samuel, que ungiu o rei.
Então, ele tinha intimidade, ele sabe que estava orando, ele sabe que estava cantando. Davi, ele tinha o dom de comover Deus de uma forma especial entre todos os adoradores de Israel. Tinha o dom de chamar a atenção de Deus de uma forma toda especial, de uma forma linda, que todo Israel não conseguia atrair aquela atenção. Davi sabia como falar com o Pai. Davi sabia como adorar o seu Deus, como um Deus supremo, como o Adonai Todo-Poderoso, mas também como um Pai amoroso que quer um relacionamento. E Davi foi confiante, ele sabia que o poder que ele conquistou não era nada se Deus não estivesse à frente. E é isso que nós temos que fazer, aplicar em nossas vidas esse contexto. Nós colocarmos adiante de nós a palavra de Deus. Ela vai acima de toda a lógica, ela vai na contramão de tudo. Essa palavra, ela vai te garantir a vitória em situações que você não tem poder, não tem alcance, não consegue dar passos. Quando lhe faltar estrada, quando lhe faltar chão, quando a visão estiver ofuscada por nevoeiros, tempestades de areia, por situações caóticas que estão dizendo que você vai perder, que você não vai conseguir, é esse Deus que vai entrar em ação. Então aplique isso na sua vida. Não confie em palavras humanas, em poderio humano, em contextualizações humanas. Não confie na sentença, nos pontos finais que o homem pode dar na sua vida. Não confie em nada disso, não tenha medo disso, não fique com medo do gigante que está à sua frente. Davi era mestre em derrotar gigantes, 100 vezes mais poderosos do que ele mesmo, mas ele sempre, em nome do Senhor, e tornava esses gigantes uma pulga. Ele foi chamado de pulga por um gigante, mas o gigante se tornou uma pulga diante do pequeno Davi, com apenas uma pedrinha numa funga, onde ele derrubou o gigante e depois cortou a cabeça. Confie nesse Deus. Não fique contando os seus problemas para todo mundo, mas fale do Deus que resolve todos os problemas para o mundo. Mostre para o mundo, revele para o mundo que Davi falou: Senhor, eu vou nessa guerra fortíssima. Eles confiam em carros e cavalos, mas nós faremos menção de nós confiaremos em Ti. Não nos importa o tamanho e a força desse exército. Não importa o que eu tenho aqui para guerrear de segurança humana, mas eu vou em nome do Senhor. Vai em nome do Senhor vencer essa doença. Vai em nome do Senhor vencer essa crise conjugal. Vai em nome do Senhor vencer o vício que está afetando, assolando, destruindo o seu lar, casamento, filhos, esposa, esposo. Vai em nome do Senhor vencer essa situação financeira que te persegue há tanto tempo. Vai em nome do Senhor vencer o sistema que está contra você, a lei que está contra você, o sistema que jaz no maligno, que está tentando te oprimir, te ofuscar, te intimidar. Vai em nome do Senhor para vencer no seu ministério, para vencer no seu chamado, para vencer na sua igreja, para vencer no seu departamento. Vai em nome do Senhor para conquistar a confiança, o amor e o respeito que você tanto espera ter e receber. Vai em nome do Senhor. Não olhe o tamanho do problema, não olhe a logística da situação, porque ela pode te apresentar tudo favorável ao mundo, ao sistema que jaz do maligno, mas vai em nome do Senhor que está acima de tudo isso. Vai em nome do Senhor, aplique isso na sua vida. Confie na força, no braço do Senhor, na destra fiel do Senhor, no braço forte de Deus, na mão direita que te pega e te segura pela tua mão direita e te levanta caso você caia. Confia no Senhor que dá ordem aos seus anjos ao teu respeito, para que tu não caias e não tropeces e não fiques prostrado, mas Deus te levanta. Mostra para o mundo o tamanho de Deus que você tem e diga: com esse Deus grande não tem como eu temer nada. Que Deus grande é esse? O Deus que diz a Bíblia que com fôlego de sua narina Ele pode dissipar toda a terra no poder de 100 bombas atômicas, das mais poderosas da terra. Sim, quando o Senhor passeia por essa terra, Ele tem a terra por estrado dos seus pés. Sabe as nuvens que você vê no céu? Quando Ele passeia por esses estrados colocados na terra, os seus passos produzem poeira. E essas nuvens são as poeiras dos seus passos envoltas à sua canela. Esse Deus é grandão. Ele pegou toda a água da terra, do mar, dos rios, das fontes, e pegou toda a água e pôs na conchinha da mão. Ó, na conchinha da mão. Na conchinha. Ele pegou, vou medir o céu, pum, um palmo de céu, e nós não vemos o fim do céu.
Esse Deus grandão habita dentro de você, na pessoa do Espírito Santo, nos dado como tutor por Jesus Cristo, por sua morte e ressurreição na cruz do Calvário. Quem tem Cristo tem o Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo tem um Deus grandão, o Deus que fez muralhas caírem ao som de trombeta, ao som do passo da marcha de um exército comandado pelo próprio Senhor Deus Jeová. Deus é o Deus que dá poder a um homem simples e pecador como Moisés de abrir um mar imenso, e também podemos abrir os mares imensos que nos impedem de atravessar. Então creia na palavra de Deus. Nesta manhã a palavra é de estímulo, é de creia, levanta a cabeça, acredita, você vai romper. Esse mês vai ser o mês da batalha estratégica vencida, aquela batalha que uma batalha vencida vai valer por 10 batalhas, você nem vai precisar batalhar as outras 9, porque uma será a estratégica, e você vai dar um passo largo rumo a sua vitória. E eu também com você, e eu também, nós juntos vamos dar esse passo. Vamos vencer os nossos pecados, nossas escravidões, os nossos medos, ansiedades, as nossas fraquezas, nossas incredulidades, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eita Deus grandão, receba a vitória. Quiser receber orações, meu WhatsApp está aí no meu canal. Se inscrevam, dê like, ative o sininho, comente, compartilhe, me ajude, porque há poder no nome e no sangue de Jesus, e nas orações que eu faço pelo WhatsApp, você vai ser abençoado. Deus abençoa, um beijo no coração e um abraço de alma, que Deus esteja conosco. Amém. Eita Deus grandão. Oh, glória.